Foi a primeira coisa que existiu a nível de juventude. Não vamos mais para trás, porque vamos parar coisas que não são, como a Mocidade Portuguesa, por exemplo, e etc. Mas não havia estruturas para a juventude. Este secretariado para a juventude foi o primeiro, criado por decreto-lei também de 73, um ano antes de ser criado o FAOJ, mas era uma coisa muito incipiente, não estava, não tinha aquilo que o FAOJ depois veio a ter a nível principalmente de associativismo, de formação de jovens, de intercâmbios, de campos de férias, de formação de monitores. Quer dizer, depois o FAOJ foi uma coisa totalmente diferente. E ainda no tempo da Junta de Salvação Nacional, e foi assinado este decreto 179 de 74 por General Spínola. Depois chegou-se também à conclusão que ainda não era o suficiente. E surge o Decreto-Lei 106 de 76, portanto já um bocado depois do 25 de Abril, que então sim cria todas estas condições que eu referi há pouco. E dá um incremento enorme ao associativismo. Eu lembro-me, quando fui diretor regional em Coimbra, de ir a associações que eram lá atrás de serra. E em Leiria também, quando fui delegado de Leiria, eu tinha associações do norte até Castanheira de Pera, por aí fora, e para o sul também, Óbidos. Pronto. Havia associações praticamente em todos os concelhos. Os responsáveis políticos quiseram sempre dar uma certa relevância e pôr em destaque o associativismo juvenil. Nessa altura, as instruções que nós tínhamos era de pormos os jovens a fazer, a trabalhar em prol das comunidades, porque era uma maneira também de os integrar e de integrarem as comunidades no associativismo, e portanto foi uma revolução, olha, foi outra revolução do 25 de Abril, quanto a mim. No primeiro governo constitucional, liderado pelo Dr. Mário Soares, sendo secretário de Estado dos Esportes o Dr. Joaquim Sousa, houve uma grande dificuldade em, não só minha, mas também de todos os delegados de então, em tentar fazer jus ao nome que tem o FAOJ como organismo de apoio à juventude. Quando cheguei lá, deparei com uma casa quase fantasma, quase um deserto. Havia apenas uma máquina de escrever, uma máquina de escrever antiga. Estava um jovem que pertencia à Casa da Cultura da Juventude de Aveiro, que era adstrita à própria delegação do FAOJ, que apenas a função dele era bater um ofício ou outro e receber as poucas coletividades que demandavam a nossa delegação. Foi-nos dada a todas as delegações uma viatura, um jipe portar, um jipe de guerra, de combate, e então sim, pudemos, com o material que vinha vindo do FAOJ, como seja máquinas de filmar, material luminotecnia, conseguimos deslocar-nos e ir às associações com os animadores, projetar filmes, emprestar material, ensiná-los a montar as luzes de palco, e começámos então a sair cada vez mais do espaço FAOJ. Começaram-se a editar os cadernos FAOJ, que na altura tiveram um grande impacto a nível cultural. Eram cadernos que focavam várias
vários aspectos culturais, como cinema, teatro, ar livre, enfim, tudo um pouco. Nós tínhamos apostado na formação, nomeadamente em campos de trabalho internacionais. Apareceram diversos, na realidade, formadores que eram validados pelos serviços centrais. Finalmente ainda tratamos das conversações e chegámos a bom termos do terreno para o Instituto da Juventude. Procedeu-se também ao início do Registro Nacional das Associações Juvenis, que era vocacionado para as associações do distrito. O FAOES teve uma importância enorme nessa altura, porque era o apoio estruturado para as associações juvenis, e o movimento associativo organizou-se, consolidou-se, desenvolveu-se, fruto da existência deste fundo de apoio aos organismos juvenis. Fizemos a primeira escola de jornalismo, fizemos emissões de rádio, que era aqui na Antena 1, que era no Caramulo. Tínhamos algumas pessoas que nos ajudavam, lembro-me do Carneiro Jacinto, do Júlio Montenegro, que veio aqui, do Sena Santos também. Na área do cinema, fazia-se uma atividade importante, levava-se o cinema a todas as aldeias aqui da região, era sempre um grande momento, uma grande festa. Fizemos também, se não me engano, o segundo ou terceiro centro de informática mais importante do país, e foi uma adesão enorme da juventude. Mas tínhamos atividades culturais de outra natureza. Lembro-me da Maria Alzira Seixas, do David Mourão Ferreira, que vieram aqui, conjuntamente com outras pessoas ilustres da altura, fazer, digamos, proporcionar momentos culturais. Portanto, o Fundo de Apoio, o FAOES, e as Casas de Cultura tinham estas funções: a serigrafia, a fotografia. Isso era algo que, aliás, as associações, para fazerem publicidade e os seus cartazes, recorriam ao FAOES, a estes métodos, para poderem realizar a sua atividade. Só muito mais tarde é que viemos a assistir à institucionalização da figura do animador cultural, dos cursos para animação cultural. Portanto, para poderem ter uma ideia do que é que nos anos 80 do século passado, e depois isto só nasceu a seguir ao 25 de Abril, como é óbvio, que se podia fazer e fazia para ajudarmos os jovens, os movimentos associativos, levar a cultura às aldeias e ter uma interatividade grande em qualquer local, com uma parceria sempre disponível. Na altura era tudo gratuito, mesmo os jornalistas que vinham cá, era tudo gratuito, era tudo de boa vontade, mas era assim que nós funcionávamos e, portanto, desse tempo tenho essa grata recordação e, sobretudo, do serviço que foi prestado à comunidade, que era esse o objetivo. Eu sou professor e, talvez por ser professor, gosto imenso de trabalhar com jovens. Ainda hoje gosto. Ainda hoje estive com alguns jovens a trabalhar e isso dá-me prazer. E, portanto, na altura tentei transpor para a Casa da Cultura, para hoje, esse prazer de trabalhar com jovens. Na Casa da Cultura tínhamos um edifício velho, recuperamos com mão de obra juvenil ou da juventude, pintamos a casa para fora, inventamos, modificamos, alteramos algumas situações, criámos uma coisa engraçada, que foi para atrair muitos jovens e realmente resultou. Foi uma rádio local, foi na altura, foi a Antena Júnior. Na altura desse grande passo do associativismo, fez-se uma aposta, era preciso renovar, que havia um certo associativismo, não diria caduco, mas já com ideias um pouco antiquadas, e foi-se renovando. E realmente veio este centro de juventude e a estrutura teve que mudar totalmente. Tivemos já espaços para construir, espaços para que os jovens dinamizassem. Eu recordo-me
que houve ateliês aqui, desde fotografia, de vídeo, de informática, através do InfoJovem, que na altura foi fantástico, mais serigrafias, não sei se já falei de cerâmica, e ainda hoje alguns jovens comentam comigo, e pá, obrigado por me ter dado aquela oportunidade de desenho, de ilustração. E serão daqui jovens que ainda hoje estão a fazer ilustrações para livros. Tínhamos as orientações governamentais, porque era mesmo assim, e tínhamos também a possibilidade de inovar. Eu recordo-me, por exemplo, neste Centro de Juventude, a dada altura, especializou-se em fotografia, especializou-se em vídeo, especializou-se em serigrafia, em cerâmica. Eu posso dizer que foi realmente uma época de muita união da juventude. Eu vivia próximo da Casa da Cultura, na altura, 50 metros de distância, e um dia telefonam-me, um sábado, de que, ou uma sexta-feira à noite, assim é que foi, que chegaram uma encomenda de espectros, os ZX Spectro. Eram os primeiros passos do espectro, da informática. E tinha 2 jovens que voluntariamente andavam sempre comigo, foram ex-meus alunos aqui na Afonso Paiva, e que gostavam de informática. E perguntaram se podia abrir a caixa dos computadores. Eu disse que sim, apesar de ser um sábado à tarde, deles a chave e abriram a sala. Passado 1 hora, 2, quando entro lá na sala, vejo os espectros, 2 ou 3 espectros, totalmente desmontados. E eu pus a mão à cabeça e disse assim, meu Deus, lá se foi a garantia destes espectros. Sabem o que é que eles estavam a fazer? Estavam a ligar os espectros a um órgão eletrónico. Quer dizer, vejam bem que aqueles jovens estavam muito à frente. Um tornou-se técnico de informática de gabarito, anda aí nos hospitais, outro foi para a energia nuclear. Isto é só para dizer que tínhamos jovens de qualidade. Fui delegado do Instituto da Juventude entre 1986 e 1999, e quando assumi estas funções foi quando a juventude atingiu um ministério no governo, liderado pelo engenheiro Couto Santos. Efetivamente, esta prerrogativa do governo de então foi determinante para a juventude atingir um patamar cimeiro naquilo que era a política a nível nacional, dirigida aos jovens, ao associativismo e toda a parte da formação, incluindo a parte informática que deu os primeiros passos por esta altura, juntamente com a robótica. Os jovens tiveram pela primeira vez este contacto muito objetivo e muito formalizado e informalizado com monitores que eram efetivamente formados através do InfoJovem. É evidente que este longo percurso foi um percurso muito aliciante, quer para os jovens, quer para os funcionários, quer mesmo para os dirigentes a nível nacional e local, porque foi quando se lançou também um grande investimento a nível nacional nos chamados Centros de Juventude e nas Pousadas da Juventude. Os jovens pela primeira vez tiveram a oportunidade de viajar por vários países da Europa, pela América do Sul. Os de Viseu lideraram muitas das vezes estes movimentos de juventude, com centenas de jovens a partilharem experiências nesses países e depois a receber esses jovens também por cá. Eu penso que as autarquias também foram fundamentais nesta relação e neste crescimento conjunto entre juventude e autarcas, e de alguma forma os municípios começaram-se a perceber que a juventude era importante também em termos da sua atenção e também propostas inovadoras que de alguma forma correspondiam aos anseios dos jovens a nível local. E de alguma forma eu julgo que a juventude cresceu muito, formou-se muito e evoluiu muito através efetivamente desta instituição, que foi uma instituição muito querida e continua a ser, como é óbvio, pela juventude portuguesa, e era respeitada e de alguma forma era também comentada e era chamada a dar opinião permanente nos vários fóruns que foram acontecendo. Nós aqui em Viseu fizemos muitos. Lembro particularmente do mês da juventude, que foi um mês que foi apelidado a nível nacional como o grande acontecimento da juventude, em que se dizia muitas vezes que foi a pedrada no charco naquilo que era a dinâmica cultural, associativa, desportiva na cidade de Viseu e não só. Eu penso que com este tipo de iniciativas nós valorizamos os jovens, muitos aprenderam e tornaram-se mais cidadãos ativos e hoje até de alguma forma também estão a liderar muitas instituições, quer a nível autárquico, quer a nível associativo. Guardo com grande estima, com grande carinho, a enorme dinamização que na altura a Delegação Regional de Castelo Branco conseguiu fazer junto das associações dos mais diversos concelhos deste distrito de Castelo Branco, nomeadamente em relação a programas que na altura foram lançados, programas
de origem europeia, como a Juventude para a Europa, como formações na área social, os intercâmbios internacionais que o Instituto apoiava e dinamizava. Eu acho que foram anos extraordinariamente enriquecedores. Recordo-me, por exemplo, de aqui ter, conforme cá continuam, técnicos extraordinários na dinamização do Registro Nacional das Associações Juvenis. E já agora deixe-me também que recorde que aqui estava quando houve uma crise internacional, como hoje também se nota e se sabe em várias partes do território nacional, da Europa e do mundo inteiro, em relação aos refugiados do Kosovo, que aqui recebemos, que aqui instalámos durante algumas semanas, se bem me recordo. Foram anos muito enriquecedores, anos muito dinâmicos e, olhe, e confesso que foi sempre extraordinário trabalhar, lidar com técnicos que, como se costuma dizer, vestiam enormemente a camisola do Instituto Português da Juventude na época. Eu reputo como anos de extraordinária dinâmica associativa, com uma equipa de trabalho de técnicos desta delegação fabulosa, que eu acho que mereciam, como se costuma dizer, uma extraordinária medalha de ouro pelo seu empenho, pelo seu trabalho, pela sua dedicação à causa do associativismo e à causa da juventude de todo o nosso distrito. Estávamos num tempo também da sociedade portuguesa muito, eu diria, onde havia muita garra, onde havia muita energia, onde havia muita vontade, onde a participação cívica dos jovens era, de facto, muito grande e onde as oportunidades não aconteciam. Eu relembro que na altura a internet era uma inexistência, não é? Os centros comerciais idem e, portanto, era muito vulgar que os jovens se encontrassem em espaços como estes, nos seus locais de residência, em clubes, em associações, e viessem a descobrir muito aquilo que o FAOS na altura lhes dava, que era o acesso às artes, nomeadamente, à exploração da natureza. E, portanto, houve da parte dessa entidade sempre uma grande vontade em apoiar os projetos específicos apresentados pelos jovens no terreno que eles gostassem. Não era ir um pouco ao encontro daquelas que eram as suas expectativas e mostrar-lhes que era possível cumpri-las, não é? Bom, o passo para o IPJ foi um bocadinho o passo, para o Instituto Português da Juventude, foi um passo um bocadinho do rigor administrativo, passámos a ser um instituto público, não é? E, portanto, isso tem um conjunto de normas mais complicadas, mas eu acho que vieram dar profissionalismo, de facto esse rigor, a existência de critérios na atribuição de apoios. Havia um conjunto de projetos muito interessantes com o IPJ e como o projeto também do Parlamento dos Jovens, na altura ao hemiciclo, que também hoje tem ocupado grande espaço da atenção dos jovens. O IPDJ e o IPJ e o FAOS, de facto, são instrumentos essenciais, a par das câmaras municipais, para que esta garra, para que esta energia vá contagiando uns aos outros, e eu temo que, se não o fizermos, qualquer dia teremos cada vez jovens mais qualificados, mas teremos menos nessas condições, e nós queremos é que estejamos mais nessa condição de excelência.